Lisa Mary Gray nasceu em Dorsey, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, no dia 11 de julho de 1983. Sendo uma criança alegre, ela era um raio de sol na vida de seus pais, John e Wanda, e conforme crescia, sua personalidade alegre crescia junto com ela. Sendo uma aluna promissora, ela sonhava um dia ser professora do ensino fundamental. Mas infelizmente uma trágica reviravolta do destino acabaria com seus sonhos e aspirações muito cedo. No dia 22 de junho de 2000, Lisa, de 16 anos na época, se despediu e voltou para casa após terminar seu turno de garçonete no restaurante de seu tio. Enquanto dirigia por uma estrada escura, ela de repente percebeu que um de seus pneus havia furado, e depois de parar, ela saiu para inspecionar os danos. Foi aí que, por volta das 22 horas e 45 minutos, um recrutador militar chamado Thomas Louden Jr. parou para oferecer ajuda. Depois de se apresentar como um fuzileiro naval, ele disse a ela para não se preocupar, pois cuidaria de tudo. Como infelizmente Lisa não sobreviveu a esse encontro com Thomas, os policiais tiveram que confiar no que ele disse para preencherem os espaços em branco. De acordo com Thomas, ele foi trocar o pneu, enquanto ele e a adolescente conversavam. Foi aí que ele perguntou se ela já havia pensado em se alistar no exército. Já que era uma estudante do ensino médio com um plano de carreira definido, Lisa disse que não tinha interesse em se alistar. Que, enfurecido com o comentário, Thomas a agarrou e a forçou a entrar em sua van. Então, a levou a uma propriedade isolada que pertencia à sua avó. Nas 4 horas que se seguiram, ele a violou e a agrediu, e por volta das 2 horas da manhã, ele a sufocou até ceifar sua vida. Depois disso, Thomas enfiou o corpo de Lisa embaixo dos assentos da van e foi para dentro de casa dormir um pouco. O carro de Lisa foi descoberto mais tarde naquela manhã, estacionado na beira da estrada com o pisca-alerta ainda funcionando. Embora sua bolsa e celular tenham sido encontrados dentro do veículo, não havia nenhum sinal da garota desaparecida. Após ser notificada do desaparecimento de Lisa, a polícia entrevistou seus colegas de trabalho na esperança de estabelecer um cronograma para a noite anterior, e nessas entrevistas o nome não parava de aparecer, o de Thomas Louden Jr., um homem casado de 36 anos com um filho pequeno que havia parado no restaurante e pedido comida quando eles estavam fechando. Um cozinheiro que havia estudado com Thomas relatou que ele foi até o restaurante, na verdade, em 2 ocasiões naquele mesmo dia. Na primeira ida até o restaurante, o Thomas fez um espetáculo ao abordar Lisa, que estava claramente desinteressada. Embora tenha sido um pouco estranho ele aparecer mais tarde quando estava prestes a fechar o estabelecimento, ninguém pensou que tivesse nada de errado naquilo, até que era tarde demais. Sabendo que Thomas era alguém com quem precisavam conversar, os policiais fizeram uma visita à casa de sua avó. Depois de serem informados de que ele ainda estava na cama, os policiais disseram à senhora que iriam voltar no final do dia. E quando voltaram, Thomas não estava mais no local. Depois de obter permissão de sua avó para dar uma olhada na casa, eles encontraram roupas ensanguentadas em seu quarto, o que os levou a obter mandados de busca na propriedade, incluindo os veículos. Mais tarde, o Thomas foi encontrado na propriedade da avó dele, perto de um pesqueiro, com as palavras "sinto muito" gravadas em seu peito. Seus pulsos também estavam cortados, mas os cortes não eram suficientes para que ele perdesse a vida. Dava a entender que aquilo era só uma tentativa de parecer estar arrependido. E ao ser questionado sobre o paradeiro de Lisa, Thomas fingiu não saber onde ela estava. Enquanto Thomas estava no hospital sendo tratado de seus ferimentos, os investigadores estavam ocupados revistando sua van, e lá dentro, enfiado debaixo de um assento, encontraram o corpo de Lisa, com as mãos e os pés amarrados com uma corda. Eles também descobriram uma fita de vídeo
mostrando um homem a violando com vários objetos. A certa altura, o agressor podia ser ouvido zombando de sua total falta de experiência, além da filmagem mostrar ele praticando os atos carnais após a vítima já estar sem vida. Embora seu rosto não tenha aparecido diante das câmeras, as evidências de DNA indicaram que o agressor foi Thomas Louden Jr. Com sua culpa confirmada, ele foi preso. Durante uma busca pela propriedade, os investigadores encontraram uma cova com cerca de 1,5 metros, que ao que tudo indica seria usada para enterrar Lisa antes que o corpo dela fosse encontrado. No entanto, eles não conseguiram entender por que o Thomas não a enterrou. Durante seu julgamento, depois de se declarar inocente, Thomas estava aparentemente arrependido, embora afirmasse não ter nenhuma memória do crime, e mesmo quando se desculpou com a família da vítima, ele fez questão de colocar a culpa em Lisa, mantendo-se firme em sua história de que ele só a atacou porque ela insultou seu amado corpo de fuzileiros navais. Os advogados de defesa focaram na suposta infância traumática de seu cliente, durante a qual ele teria supostamente sido abusado de forma física e sexual. Eles também tentaram explicar seu comportamento desviante, alegando capacidade diminuída, argumentando que seu passado, que também foi marcado pelo estresse do combate, o tornou incapaz de distinguir o certo do errado. No entanto, isso foi rejeitado depois de especialistas do Hospital Estadual do Mississippi descobrirem que tudo era uma mentira. A pedido de seu cliente, os advogados de defesa também pediram a anulação do mandado de busca e de sua confissão, já que ele teria feito isso sem a presença de um advogado. E mais uma vez, as tentativas dele de encontrar uma brecha no sistema falharam miseravelmente. E sabendo que as chances não estavam a seu favor, Thomas resolveu não passar por um longo julgamento e se declarou culpado de homicídio capital, estupro e agressão sexual. Diante de um juiz, sob juramento, ele disse que entendia as repercussões de seu apelo e estava preparado para assumir total responsabilidade por seus crimes. Mais tarde, com a fachada de arrependimento caindo no esquecimento, ele daria meia volta e lutaria para salvar o próprio pescoço. Assim que a realidade do corredor da morte se estabeleceu, Thomas tentou apelar de sua sentença, alegando que não havia entendido completamente no que estava se metendo ao se declarar culpado. No entanto, seu pedido foi negado e na noite de 14 de dezembro de 2022, Thomas Louden Jr. finalmente foi executado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como nos casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, se já for inscrito e quiser se torne membro porque isso ajuda demais. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Agora veremos os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!